Um parágrafo emocionante do livro O Peregrino diz o seguinte: mas estou resolvido a correr quando não puder correr, a andar quando não puder correr e a me arrastar quando não puder andar. Meu pensamento está fixado naquela terra que fica além do rio, que não tem pontes. Às vezes recebemos maior alento para a vida quando fixamos o nosso pensamento naquela terra que fica além do rio, que não tem pontes. Se não fosse por esta certeza, muitas experiências porque passamos nessa vida, elas seriam insuportáveis. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é Vida Eterna. O texto do nosso estudo de hoje se encontra em João, capítulo 3, verso 16. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos ensina? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas opções são apresentadas no texto do estudo de hoje? Você acredita mesmo na vida eterna? Como acreditar na promessa da vida eterna? Qual dificuldade você tem para escolher a vida? Eu estou ansioso para ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Nós cristãos geralmente temos a tendência de tornar a mensagem bíblica desequilibrada. Pode acreditar, é verdade. Muitas vezes só conseguimos olhar o lado da moeda que mais gostamos. Assim, nossa teologia pode se tornar manca, incompleta e, acredite, defeituosa. Consequentemente, temos uma visão distorcida de Deus. Nicodemos, um mestre em Israel, possuía uma visão distorcida da teologia. Contudo, ele foi buscar respostas, mesmo que tivesse de ir às escondidas. E o seu encontro com Jesus aconteceu na calada da noite. Ali, Jesus deu para Nicodemos uma aula de teologia, cristologia, soteriologia, amartiologia, missiologia, etc. Toda essa aula para um auditório de uma única pessoa. João Batista, que foi conhecido como a voz que clama no deserto, tentou corrigir a visão das pessoas sobre o Messias quando era questionado por causa de alguma coisa que Jesus fazia ou dizia. Sua teologia estava em plena harmonia com os ensinamentos de Jesus, embora nunca tivesse recebido a aula que Nicodemos recebeu. João capítulo 3, versos 22 a 36. No capítulo 3 de João existe um contraste pouco observado pelas pessoas. Presta atenção que eu irei ler estes dois textos. E acredite, eles não se contradizem, mas o contraste existente se complementa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. João capítulo 3, verso 36. Ao comparar estes dois textos, entendemos melhor nossa situação e desejaremos mais urgentemente um libertador à altura de nossa própria condenação. Consequentemente, compreenderemos que se a nossa maior e mais urgente necessidade fosse de, por exemplo, informações, Deus teria enviado um pedagogo ou um inventor da internet.
Se a nossa necessidade fosse de tecnologia, Deus teria enviado um cientista, um engenheiro eletrônico. Se a nossa necessidade fosse entretenimento, Deus teria enviado um artista, um ator ou um palhaço ao mundo. Se a nossa necessidade fosse dinheiro ou riqueza, Deus teria enviado um economista ou contador. Se a nossa necessidade fosse moradia, Deus teria enviado um pedreiro ou um engenheiro civil. Se a nossa necessidade fosse conselhos, Deus teria enviado um psicólogo ou um conselheiro espiritual. Curas, Deus teria enviado um psiquiatra ou médico. Sabedoria, Deus teria enviado um filósofo. Deus sabe todas as coisas e Ele sabe que a nossa maior necessidade é de um libertador divino. Por isso Deus enviou seu Filho para morrer por todo pecador a fim de oferecer-nos a possibilidade de vida eterna. Porém, quem o rejeita revela preferência pela condenação em detrimento da vida eterna. Infelizmente, valorizamos mais as necessidades secundárias como moradia, dinheiro, tecnologia e etc. Precisamos entender que tais coisas são ilusórias e não promovem a vida eterna. Só Jesus realmente tem o poder de satisfazer a nossa maior necessidade, que é de nos libertar do cativeiro do pecado. E ao aceitar a Jesus como Salvador pessoal, você tem o privilégio de um dia viver a eternidade ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe! Vamos orar, bondoso Deus. Nós acreditamos no sacrifício expiatório de Cristo Jesus em favor do pecador. Nós acreditamos que ao aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal, temos a possibilidade de um dia podermos viver a eternidade ao lado de Jesus. Salva-nos e não permita, Senhor, que as coisas efêmeras desse mundo tenham o poder de dominar a nossa vida e o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!